Olá, a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre a peste negra e comparar a doença da peste com o novo coronavírus, que é a doença que está afligindo agora no século XXI. A peste é uma das doenças mais conhecidas da Europa, né, mais estudadas até os dias de hoje, disseminou a população europeia durante o século XIV, cerca de 1/3 da população da Europa nesse período vai morrer vítima de peste. É bem conhecida, né? A gente estuda no sexto, sétimo ano da escola, tem filmes que falam sobre ela e existem bastante semelhanças entre a peste e o novo coronavírus. A peste ela vai começar, os primeiros relatos é que ela surgiu na Ásia, na China. Antigamente, os livros de história, eles iam afirmando que a peste era uma doença que tinha surgido na China. Mas hoje em dia não se pode mais afirmar o local de origem de uma determinada doença bacteriana ou viral que vai se transformar em epidemia ou pandemia. Porque os vírus, as bactérias, eles vão mudando e não tem como se saber ao certo se o fato dele ter surgido, né, aparecido os primeiros casos em um determinado local, não necessariamente significa que aquele local foi o local onde aquele vírus ou bactéria surgiu, que é a mesma coisa que aconteceu com o novo coronavírus. Quando apareceu os primeiros casos do novo coronavírus, foi na cidade de Wuhan, na China, e automaticamente a OMS e os veículos de comunicação afirmaram que a doença havia surgido na China. Mas conforme as pesquisas foram avançando, percebeu-se que o paciente zero, né, os primeiros casos foram na China, mas não se sabe de onde veio o paciente zero. Ou seja, o primeiro, quem levou a doença para a China, porque já se descobriu que a doença não surgiu em Wuhan. Da mesma forma, a peste negra. A peste vai, né, fazer grandes estragos no século XIV, mas antes disso já haviam relatos de doenças causadas pela mesma bactéria na antiguidade. Por exemplo, a peste de Justiniano, que vai acontecer no Império Romano, foi causado pela bactéria da peste bubônica, né, que é a bactéria da peste negra. E outros casos na antiguidade, né, que foram mal relatados, também falam da mesma doença. A peste ela é causada por uma bactéria, como eu disse, que é transmitida pelas pulgas. Essas bactérias elas costumam estar na corrente sanguínea dos ratos e elas vão para as pulgas e são transmitidas para os seres humanos. Está diretamente relacionada às questões de saúde, às questões de higiene e de limpeza, né, de saúde pública de uma localidade. No século, né, durante o período da Baixa Idade Média, século XIV da Europa, ela vai vir da Ásia junto com os navios dos mercadores italianos e vai chegar na Europa. E esses ratos, né, transmitindo essas pulgas com essas bactérias, eles vão conseguir, né, atravessar o oceano, o mar Mediterrâneo e chegar até a Europa por conta da sujeira que havia tanto nos navios italianos quanto que havia nas cidades europeias. As cidades europeias, elas eram extremamente sujas. Elas cresceram depois do século XI de maneira muito desordenada. As casas, elas eram construídas em qualquer lugar, não havia urbanização, não havia projetos de ruas, não havia rede nem de abastecimento de água, nem de saneamento básico. As pessoas jogavam lixos e jogavam, né, as suas necessidades fisiológicas, cocô e xixi, na rua. Junto criavam-se animais e circulavam pessoas. Então era um ambiente muito propício para proliferação de doenças virais e bacterianas. E aí, quando esses ratos, né, chineses chegam na Europa, eles se espalham, se proliferam e começam a atingir as pessoas e matar muitas pessoas. A peste, ela é chamada de peste negra, não tem nada a ver com a cor da pele, certo? Nem com população africana. A peste ela tem esse nome porque começam a aparecer coágulos no corpo da pessoa de cor muito escura, né? Coágulos arroxeados, quase negros. Então, por isso que ela é chamada de peste negra. Ela evolui rapidamente, as pessoas elas morrem com poucos dias e começaram a morrer muitas pessoas. No começo,
a população ela vai condenar os judeus, vai dizer que os judeus tinham envenenado a água das cidades, por isso que as pessoas estavam morrendo. Depois elas vão falar que era um castigo de Deus, mas muitos mosteiros e muitos padres começam a ser vítimas de peste. E nesse período os padres eram os representantes de Deus na Terra. Então como que eles podem ser vítimas de uma doença como essa da peste, se eles são os representantes de Deus? Então eles vão começar a se desesperar até que, vão perceber que quanto maior a quantidade de lixo, maior a proliferação de ratos e maior o número de doenças. E aí eles vão começar a limpeza dessas cidades. A peste, gente, ela vai ser disseminada pela Europa e vai dizimar 1/3 da população, ou seja, 1 a cada 3 pessoas morre vítima de peste. Em algumas cidades, principalmente as cidades da Itália, eram tantos mortos que não haviam terras para enterrar esses mortos e eles eles juntavam os corpos de membros da mesma família, colocavam no mesmo caixão para poder enterrar. Tem relatos de Veneza, por exemplo, do mar de Veneza coberto por corpos de pessoas que morreram vítimas de peste. Foi uma doença que fez um estrago muito grande na população europeia. Assim como a Covid tem feito nos dias de hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil. Estamos ainda com uma quantidade de mortes por dia muito grande. E a Covid, que seria a nossa peste do século XXI, ela vai se tornar uma pandemia, uma doença que vai atingir todos os continentes, porque hoje o mundo ele é muito próximo por conta dos meios de comunicação e por conta dos meios de transporte, por conta do comércio. Você compra mercadorias vindo da China, você compra mercadorias vindo da Europa, dos Estados Unidos. Você consegue chegar a esses continentes viajando de avião em poucas horas, e isso faz com que a circulação de pessoas, de mercadorias, ela aconteça muito mais rápido. E isso vai fazer com que o vírus, no caso do coronavírus, é um vírus de alto contágio, porque ele transmite pelo ar, por gotículas de saliva e secreção nasal, e aí ele transmite de uma maneira muito rápida, tem um contágio muito grande. À medida que vai havendo variações, essa doença ela vai se tornando mais contagiosa, mais letal, que é o que a gente tem vivido no mundo. A esperança é a vacina, mas precisamos vacinar uma grande quantidade de pessoas para que a população ela possa estar segura para retornar à vida. Assim como na Idade Média, depois que a peste negra foi controlada, a população não voltou mais a ser como era antes. Da mesma maneira, nós aqui no mundo temos que nos preparar para viver a nova realidade depois do coronavírus, Muitas pessoas se foram, mas muitos hábitos e práticas sociais vão ser transformadas. A gente ainda não sabe como é que vai ser o mundo depois da Covid, porque não tem como a gente saber do futuro, mas que fique essa reflexão. Muitas coisas vão ser mudadas, muitas coisas vão ser transformadas, e espero que a humanidade saia dessa melhor do que entrou, certo? Beijinhos, obrigada.